Quando eu tinha 8 anos, meu irmãozinho Dylan desapareceu. Ele tinha 4 anos na época e estava no quintal cercado em 1 minuto e sumiu no minuto seguinte. Todo mundo enlouqueceu procurando por ele, claro. Gabinete do xerife, polícia, meus pais, amigos e vizinhos. A princípio, todos disseram que iríamos encontrá-lo no primeiro dia, embora mesmo às 8 eu pudesse ouvir a mentira gentil em suas vozes. Não havia sinal de um portão aberto ou de uma abertura na cerca grande o suficiente para ele passar, o que significava que alguém o havia sequestrado e, a menos que tivéssemos uma ideia de quem ou eles nos contatassem. Bem, como iríamos recuperá-lo? No terceiro dia, a conversa mudou de encontrá-lo para esperar por uma ligação de quem o levou. Isso e publicidade de todas as maneiras que meus pais puderam pensar para divulgar seu nome e foto para o maior número de pessoas possível. Eles pressionaram as estações de notícias para cobrir de manhã, ao meio-dia e à noite, e por uma semana ou mais eles fizeram. Mas, à medida que o tempo passava e novas histórias surgiam, o lembrete diário de ligar, se você ouvisse, foi adiado, pois havia outros desaparecidos. Meus pais não eram burros e sabiam que isso iria acontecer, é claro. Eles tiraram da TV os anúncios e colocar na intranet, embora naquela época a web não fosse tão grande e popular como é agora, e os anúncios de televisão eram caros. Felizmente, o negócio de minha mãe era uma gráfica local e ela não perdeu tempo em imprimir milhares de panfletos que colocamos em toda a nossa parte do estado. No ano seguinte, essa foi a nossa rotina. Todo fim de semana e alguns dias da semana, depois do trabalho e da escola, carregávamos e afixávamos panfletos em novas áreas e substituímos aqueles que o tempo e o clima haviam corroído. Todas eram as mesmas. As palavras "você me viu", seguido por uma foto recente de Dylan, e a linha final de "por favor, ligue", e, em seguida, o número do celular da minha mãe. Passamos tantas horas no carro, com pilhas daqueles panfletos, que parecia que o fantasma de Dylan estava nos assombrando, através do farfalhar sussurrado de resmas de papel, cada um deles uma lembrança, congelada do rosto de Dylan olhando para nós, perguntando por que não iríamos ajudá-lo a voltar para casa. Quando eu tinha 11 anos, meus pais se divorciaram. Meu pai havia se empenhado na cruzada para encontrar Dylan no primeiro ano, mas quando o terceiro ano estava chegando, ele finalmente se cansou. Eles discutiram e brigaram por algumas semanas, e então ele fez as malas e se mudou para o outro lado da cidade. Em um ano, ele conseguiu um emprego em outro estado e eu o vi principalmente no Natal por 1 ou 2 dias depois disso. Eu queria odiá-lo, e acho que do meu jeito eu o odiava, mas não porque ele tinha ido embora, porque ele me deixou para trás. Minha mãe ficou tão focada e apaixonada por encontrar Dylan que todo o resto caiu no esquecimento, e mesmo depois que qualquer esperança razoável foi perdida, ela não diminuiu o passo. Eu sei de fora, pode soar como uma coisa boa. Como se ela estivesse sendo uma mãe boa e dedicada, tentando encontrar seu filho. Mas foi mais do que isso. Eu não conhecia a analogia na época, mas olhando para trás, quando fiquei mais velha, comparei a um soldado que não consegue se sentir confortável em uma vida sem guerra depois de tanto tempo no campo de batalha. Era como se ela precisasse continuar, não apenas procurando por ele e colocando os panfletos, mas sendo vista fazendo isso. Conversar com as pessoas sobre isso, obtendo sua simpatia e elogios e votos de felicidades. A mãe enlutada e heróica havia se tornado toda a sua persona e, com o tempo, percebi que ela até gostava. A vida segue em frente. As pessoas esquecem e as velhas tragédias são substituídas por novas. Lembro-me de como minha mãe ficou furiosa quando uma garotinha desapareceu no meu primeiro ano do ensino médio. Mesmo quando a menina foi encontrada 2 dias depois, ela andava pela casa resmungando e de mau humor. Se você perguntasse a ela, ela diria que era porque faria as pessoas se esquecerem ainda mais do nosso Dylan. Mas eu me lembro de me sentir desconfortável quando ela dizia isso porque, bem, eu podia ouvir a mentira em sua voz também. À medida que envelheci, fiz o que pude para evitar sua companhia. Ainda teria que ajudar alguns fins de semana.
Mas na maior parte do tempo, eu me certificava de ter atividades extracurriculares suficientes para me manter fora do caminho dela. Eu acho que ela realmente preferia isso. Era mais fácil jogar com a simpatia das pessoas e chamar a atenção quando ela podia dizer a todos que não tinha ninguém para ajudá-la a continuar procurando por seu filho desaparecido. Ainda assim, eu poderia dizer que algo estava por vir, como a pressão crescente na atmosfera antes de uma tempestade. Algo iria acontecer em breve. Minha esperança era que ela chegasse ao ponto de desistir de encontrar Dylan e apenas viver sua vida novamente, tanto para ela quanto para mim. Em vez disso, numa madrugada ela me acordou por volta das 4 da manhã e me disse que precisávamos ir. Ela estava claramente perturbada, suando e chorando e mal conseguindo falar. Eu não sabia o que estava acontecendo. Ela descobriu algo sobre Dylan? Tinha acontecido algo com o papai? O que estava acontecendo? Ela apenas dispensou minhas perguntas e me disse para entrar no carro, que tínhamos que ir agora, que ela explicaria quando houvesse tempo. Fiz o que me foi dito, embora a essa altura eu estivesse totalmente acordada e ficando cada vez mais apavorada. Quando ela se sentou ao volante, eu meio que esperava que ela saísse da garagem e disparasse em alta velocidade, mas ela não o fez. Em vez disso, ela dirigiu devagar e silenciosamente, nem mesmo ligando os faróis, até que estivéssemos fora do bairro. Mãe, o que está acontecendo? Ela olhou para mim, o suor ainda escorrendo por suas bochechas. Vai ficar tudo bem. Apenas espere. Nós vamos consertar isso. Eu me virei e olhei para a escuridão que passava. É papai? Ele está bem? Minha mãe deu uma risada áspera. Ah, tenho certeza que ele está bem. Vivendo com sua namorada prostituta, tenho certeza. Ela pôs a mão no outro braço e o esfregou enquanto me lançava um olhar azedo. Não se preocupe com ele. Eu queria responder, mas não ousei. Ela estava agindo mais louca do que o normal e eu não sabia o que poderia tornar isso pior. Então fiquei sentada em silêncio pelos próximos minutos, me perguntando cada vez mais para onde estávamos indo no meio da noite. Quando o carro de repente saiu da estrada e caiu na vala, tive um momento de irrealidade em que senti que eu, deslizando para longe do caminho, não o veículo inteiro. Então houve um estrondo quando atingimos o fundo da vala e começamos a rolar. Vidro se estilhaçando e metal rangendo quando rolamos 2 vezes e paramos. Minha mãe estava morta antes que a ambulância a levasse ao hospital. Não do acidente, surpreendentemente, não ficamos gravemente feridas com o acidente. Não, descobri mais tarde que ela teve um ataque cardíaco. Esse foi o motivo do acidente. As pessoas falaram comigo sobre isso depois que fui examinada, uma enfermeira e um patrulheiro rodoviário originalmente, e depois meu pai, quando ele veio me buscar e me carregou com ele. Contei a eles o que me lembrava de ter acontecido, e eles pareciam confusos, mas diziam muito pouco mais. A teoria predominante era que ela sabia que estava tendo um ataque cardíaco e estava tentando chegar ao hospital quando despencou. Uma vez perguntei a meu pai por quê. E se isso era verdade, nós acidentamos indo na direção oposta do hospital mais próximo. Ele parecia desconfortável e disse que não sabia. Talvez ela estivesse com dor e confusa. Que era melhor para mim não insistir nisso, saudável ou não. Na verdade, segui o conselho dele. Tentei não questionar e, nos anos seguintes, comecei a esquecer também. Quando fiz 18 anos, que fui forçada a enfrentar o passado novamente. Meu pai me sentou e me disse que, agora que eu era maior de idade, herdei tudo que minha mãe deixou para trás. Havia algum dinheiro, sim, mas também a casa e tudo o que havia nela. Ele me disse que ficaria feliz em ajudar da maneira que eu precisasse e que não havia pressa. Ele estava garantindo que os impostos e seguros fossem pagos na casa e no negócio, e a pessoa que administrava a gráfica estava interessado em comprá-la se eu quisesse vender para eles. Era muita coisa para assimilar de uma só vez. Eu já havia perguntado sobre a casa e os negócios antes, e sabia que eles seriam meus, mas nunca pensei muito sobre os detalhes além dos quais meu pai estava lidando com isso. No começo, eu queria apenas me afastar de tudo, não queria que o passado infectasse a nova vida que tinha aqui com novos amigos e memórias melhores. Quanto mais eu pensava sobre isso, eu não queria me esconder disso. Me escondendo das coisas,
tendo medo das tudo, e assim que o medo se apoderaram de você. Eu já tinha visto o suficiente para saber que não queria passar mais um minuto com minha vida passada me dominando. Então, na semana seguinte, voei de volta para minha antiga cidade natal. Meu pai se ofereceu para vir, mas eu disse que não, em parte, porque eu sabia que mamãe não iria querer ele lá, mas principalmente porque eu precisava fazer isso sozinha. Eu olhava tudo, passava alguns dias lá e depois vendia tudo que não queria e nunca olhava para trás. Foi difícil no começo, mas na segunda semana, eu estava tão cansada de mexer em caixas e gavetas, que o cansaço e a monotonia abafaram a maior parte da estranha tristeza que eu sentia. Eu temia o sótão desde o início, era o depósito de lixo da minha mãe, e não havia como dizer o que havia lá embaixo. Ficando sem motivos para não fazê-lo, naquela tarde desci as escadas para ver o que me esperava. Não foi tão ruim quanto eu esperava. Algumas mesinhas e cadeiras estavam empilhadas em um canto, e havia alguns tapetes comidos por traças e pilhas de cortinas desleixadamente amontoadas contra uma parede. Mas fora isso havia apenas algumas caixas e alguns baús velhos, nas sombras como um par de caixões encadernados em couro. Abrindo o primeiro, meu estômago embrulhou. Estava cheio de coisas de Dylan, algumas de suas roupas de bebê, fotos dele, uma roupinha de escoteiro que ele adorava usar. Fungando, fechei o baú e me virei para o outro. Pela primeira vez desde que voltei, senti as lágrimas chegando. Ele realmente tinha sido um ótimo garotinho. Quem diabos iria trancar este baú? O segundo baú tinha um pequeno cadeado e eu não fazia ideia do porquê ou onde estava a chave. Depois de olhar em volta por um minuto, em busca de qualquer sinal de uma chave escondida por perto, subi as escadas e peguei uma faca e um alicate. Eu não quebrei a fechadura, mas forcei a trava segurando-a com força suficiente para que ela finalmente se soltasse e deslizasse para um canto escuro do porão. Segurando a tampa do baú, percebi que estava prendendo a respiração. Isso seria bom. Apenas coisas mais tristes, talvez, mas provavelmente apenas cheias de lixo velho. O que mais poderia eu congelei enquanto olhava para o porta-malas? O que? Isso não fazia o menor sentido. O interior não estava desordenado ou bagunçado. Em vez disso, estava cuidadosamente organizado em 6 colunas de papel colorido empilhado. Chartreuse número 2, meu cérebro sussurrou para mim. Eu conhecia o tom, porque mamãe sempre me disse como a cor era importante para os panfletos de Dylan. Você tinha que chamar a atenção sem obscurecer os detalhes, as palavras e a imagem eram fundamentais. Os do baú eram exatamente como eu me lembrava. Não apenas o mesmo amarelo, mas as mesmas palavras também. Você me viu? E por favor, ligue seguido do número do celular da minha mãe. Na verdade, eu só conseguia ver uma diferença entre os panfletos com os quais cresci e os que estava olhando agora, com o coração batendo forte no peito. Não era o triste rosto fantasmagórico de Dylan olhando para fora daquele baú. Era o meu. Lembrei-me da foto. Eu estava me arrumando para ir a um banquete de premiação atlética do basquete feminino quando minha mãe entrou com sua câmera. Ela não iria ao banquete, é claro. Ela tinha panfletos para distribuir em 2 condados e eu já estava atrasada. Mas antes que minha amiga e sua mãe chegassem para me buscar, ela poderia apenas tirar algumas fotos. Eu estava tão bonita e ela estava tão orgulhosa de ter uma menina tão bonita. Eu tentei resistir. Eu estava atrasada e ela estava agindo de forma mais estranha do que o normal. E eu realmente só queria que ela continuasse e fosse embora antes que minha amiga e sua mãe chegassem. Mas então ela ficou com aquele olhar tenso, quase zangado. Mas não totalmente zangado como as outras vezes. E eu sabia que era melhor Cider. Colocando meus brincos, eu a segui para fora e posei ao lado da cerca do quintal. Depois de tirar algumas fotos, ela parecia satisfeita e saiu pela porta. Eu achei tudo estranho na época, mas então tudo é estranho agora. E para ser justa, não tive muito tempo para refletir sobre isso, porque na semana seguinte, ela me acordou no meio da noite e disse que eu tinha que ir com ela. Que íamos fazer dar certo. Eu entendi agora o que ela queria dizer e o que pretendia fazer, vendo aquela foto de um passado de mim, olhando para uma semana antes de eu sair com ela no escuro. Eu gostaria de poder dizer para mim mesma, para não ficar lá, para correr, para fugir da coisa com a qual eu estava vivendo.
Naquela noite eu, talvez fosse drogada. E apenas minha mãe voltaria. Fechei a tampa do baú com a mão trêmula. Havia o terceiro baú. O que havia ali, um gosto amargo, não me deixava pensar direito, apenas abri. Lá estava. Na verdade, estava ali o tempo todo. A verdade. E isso, na verdade, isso não melhorou nada. Alô, falei, segurando o celular, com as mãos tremendo e um bolo no estômago. O xerife, por favor, aguardei na linha. Quando ele atendeu, expliquei quem era e onde morava, completando. Achei o meu irmão, achei o Dylan. Depois que desliquei, liguei para meu pai. Pude ouvir ela orar e gritar de desespero e lágrimas. O xerife chegou e depois resolvi tudo ao lado do meu pai. Acabou. Tranquei a porta da frente sem levar nada comigo além do que havia trazido. Não havia nada lá que eu quisesse ver ou tocar novamente, embora eu já tivesse idade suficiente para entender que não era uma rua de mão única. Você não possui apenas suas memórias e suas verdades. Elas são suas donas. E mesmo quando você tenta esquecê-los e deixá-los para trás, eles nunca param de procurar por você. Tudo o que você pode fazer é estar pronto, quando elas te encontrarem.